Padre Ezequiel Ramin era um missionário italiano da congregação dos Combonianos. O religioso foi assassinado em 1985 em Rondônia, quando regressava de uma missão de paz. Defensor dos índios e dos pobres, vítima de uma emboscada, foi baleado pelo seu compromisso com o sem terra. A Danusa Azevedo conta os detalhes para a gente. A história do Padre Ezequiel Ramin se funde à história de milhares de pessoas pobres e necessitadas. Se une à história dos povos indígenas do norte do país. Se uniu ao propósito daqueles que não têm voz, não têm força, são oprimidos e que viram suas vidas serem engolidas por gente ambiciosa e endinheirada. Nascido na Itália em 1953, ordenado sacerdote em 1980, aos 30 anos foi enviado ao Brasil em missão. Padre Ezequiel Ramin foi para uma das regiões mais conflituosas do Brasil na época, devido às questões de terra. O missionário camboniano foi para Cacoal, em Rondônia, a área que na década de 80 passava pelo processo de colonização. Naquela época havia muita conflitividade, porque era uma terra, Rondônia, que estava sendo praticamente, como eu te disse, conquistada. E havia disputas, então, disputas entre grandes donos de dinheiro que queriam se apossar de enormes extensões de terra e pequenas famílias de camponeses que trabalhavam a serviço desses grandes donos, mas que também se sentiam em direito de ter um pedacinho de terra para trabalhar, né? A questão da propriedade, né? É justo que alguém tenha uma propriedade enorme e que alguém não tenha nem um pedacinho de terra para trabalhar? O Papa Francisco, de novo, hoje nos recorda as famosas 3T: terra, teto, trabalho. É impressionante, é um tema que ainda à época era muito forte, porque havia ainda à época gente sem teto, gente sem terra. A vida enérgica e cheia de vontade de ajudar a solucionar os problemas sociais de Rondônia do Padre Ezequiel Ramin foi brutalmente interrompida no dia 24 de julho de 1985, quando ele tinha 32 anos de idade. O padre foi vítima de uma emboscada e foi morto a tiros por pistoleiros, que, segundo testemunhas, foram enviados por fazendeiros poderosos da região, que até hoje não foram responsabilizados pelo crime. Então, nessa missão de paz, ele foi surpreso por uma emboscada. De fato, os jagunços haviam, a mando de alguns poderosos, que ainda hoje ficam impunes, isso é incrível, eles haviam sido enviados para eliminar o Padre Ezequiel. O carro, depois de uma curva, encontrou uma barricada de troncos de árvores e um grupo de pelo menos uns 10 jagunços armados. A gente sabe disso porque temos a testemunha do sindicalista que estava com ele no carro. Acontece que Ezequiel desce do carro tentando dialogar com essas pessoas, tanto é que ele foi encontrado depois morto algumas dezenas de metros à frente do carro, né? Ele foi ao encontro, muito interessante também essa figura, né? Do missionário que mesmo em um momento de ameaça não foge, mas vai ao encontro, enquanto que o sindicalista, abrindo a outra porteira do carro, fugiu no mato e conseguiu por isso se salvar. E foi ali que ele foi crivado de balas. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem, e quando repelirem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Temos ainda, hoje, conservamos ela como uma relíquia, a camiseta de Padre Ezequiel furada em balas. Eu fiquei assim chocada com essa notícia, porque, sabe, eu não acredito, nunca pensei que um padre pudesse ter sido assassinado e o que aconteceu. Irmã Sandra relembra que na época era somente uma jovem que trabalhava e estudava. Mas a história de doação e abertura às necessidades do povo, da vida do Padre Ramin, ecoou na vida dela,
que sentiu o chamado de Deus através do sacrifício daquele homem que, tão jovem, morreu por defender os mais pobres e oprimidos. E depois passou um ano e fui participar. Houve um convite na nossa paróquia para participar da vigília de um ano de morte do padre Ezequiel Ramin. E eu fui junto com um grupo de jovens da paróquia. E realmente, nessa ocasião é que eu acredito que tudo mudou na minha vida, porque chegando lá, vendo essa multidão de gente na igreja, e ia ter uma oração, né, durante a noite, estava tudo escuro, e a gente entrou na igreja, e eles projetaram na parede da igreja assim, uma foto do padre Ezequiel, aquela foto em que ele está parecendo uma cruz, todo cravejado de balas, e assim, já morto ali no chão. Aquela foto entrou dentro do meu coração, entrou dentro de mim, assim, de um jeito que não saiu mais. E a pergunta era isso: o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? O que eu posso fazer para colaborar nesse amor que esse homem doou a vida pelo seu povo aqui, por essa diocese, por esse povo aqui? E o que eu, uma simples paroquiana, jovem, o que eu poderia fazer? E a partir daí começou a minha caminhada vocacional. Depois de 36 anos da morte do padre Ezequiel, irmã Sandra conta que viveu boa parte da vida em Rondônia e que até hoje tem parentes por lá. Ela diz que não vê muitas mudanças em relação às questões sociais. Todas as coisas estão muito mudadas, né? O desenvolvimento também, a cidade de Cacoal, os arredores de Cacoal, tudo teve assim um desenvolvimento, a gente pode ver isso. Só que eu acredito que a situação também daqueles que continuam sem terra continua. A situação continua. Os conflitos provavelmente não são tão abertos como antigamente, né? Mas existe ainda a situação daqueles que procuram a terra, que procuram uma melhora para a sua vida, e aqueles que não gostariam, aqueles que querem reter um grande número de hectares de terra somente para bois e vacas e não para o sustento das famílias, né? Assim, para plantar e colher e se sustentar como famílias. Padre Ezequiel tinha o sonho de tornar felizes todas as pessoas, principalmente aquelas com a vida mais sofrida. Tanto envolvimento e doação que doou sangue como mártir. A memória dele não se perdeu e é recordada até hoje em muitas comunidades cristãs. Todos os anos, desde a partida do padre para a vida eterna, é realizada em Cacoal e Rondolândia uma romaria em memória ao padre Ezequiel Ramin. É impressionante quanto a história dele é recordada ainda hoje. Quantas comunidades cristãs, né, se inspiram a ele. Claro, não pode se dizer que ele é padroeiro de uma comunidade, porque ainda não é nem bem-aventurado nem santo, né? Mas tem várias comunidades cristãs que, junto ao nome do padroeiro, fizeram questão de acrescentar o nome de Padre Ezequiel, né? E tem também, por exemplo, escolas públicas que adquiriram o nome de Ezequiel em Rondônia, muitas escolas familiares rurais, porque Ezequiel trabalhava nesse meio, que foram batizadas com o nome de Ezequiel. E, como tu bem lembrou, todo ano, ao redor do 24 de julho, que foi em 1985, o dia em que Ezequiel foi morto, se celebra uma romaria. Um processo solicitando a beatificação do padre está sendo feito para ser enviado ao Vaticano. Este documento, que finalmente está completo, será entregue em novembro, definitivamente, à Congregação para a Causa dos Santos. A partir daí, não depende mais de nós. É uma análise que é o Vaticano que vai desenvolvendo, e é uma análise que, portanto,
terá os tempos que a Igreja considera legítimos. E, se Deus quiser, ele será realmente beatificado, porque é um exemplo de vida doada pela evangelização, né, na igreja, para os pobres, como respondendo assim ao chamado do próprio Jesus Cristo, né? Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida.